Boa noite. Dor e desabafo. Durante o velório do sargento assassinado em Guarujá, PMs reclamam da falta de apoio do comando. O bandido na cadeia tem um psicólogo para ele. O menor na casa do menor, ele tem um psicólogo para ele. Na PM, nós temos uma assistência psicológica da PM. Só que o psicólogo não vem no batalhão uma vez por mês conversar com cada policial militar. Ver se o policial está com problema na família, se o policial está com a mãe doente, com o pai doente. E isso é estresse de polícia na hora de folga. E como o caráter do sargento Fernando como homem na vida civil, exemplar, não tem o que falar do cara. Durante o velório foram prestadas muitas homenagens ao sargento Fernando, que, segundo os colegas, estava sendo ameaçado. Uma apreensão que ele tinha feito aí, aqui, batom, já era ameaçado, mas ele comentou, se chegou a comentar. Abalados, os familiares preferiram não gravar entrevista. Essa mulher, que não quis se identificar, falou sobre o trabalho do PM. Ele prendia mesmo, ele não deixava passar. Se estivesse fazendo coisa errada e ele pegasse, ele levava mesmo, ele não deixava na rua. Tá fazendo coisa errada, ele levava. Então é por isso que ele estava sendo, perseguido. O sargento foi morto a tiros ontem à noite. Ele estava de folga e foi executado enquanto conversava com amigos. Manuel Fernando Azevedo estava na Polícia Militar desde 1985 e iria se aposentar nesse ano. O sargento, que trabalha na 1ª Companhia de Guarujá, foi assassinado a tiros de fuzil ontem à noite. Ele estava de folga. Segundo informações, o sargento estava em um bar no Paicará, em Vicente de Carvalho, quando 4 homens chegaram em um carro prata e invadiram o local. Neste momento, ele foi atingido por vários tiros de fuzil. O grupo fugiu sem deixar pistas. No local do crime, a perícia encontrou 12 cartuchos deflagrados de fuzil. Com a vítima estavam esses celulares e essas munições de pistola. A polícia suspeita que a arma do policial foi roubada. Na delegacia, a família, que não quis gravar entrevista, disse que ele recebia ameaças frequentemente. Manuel Fernando era divorciado e deixa 3 filhos e 4 netos. Depois de meses de investigações, policiais da DISE prenderam 2 homens acusados de tráfico de drogas. Esses pés de maconha, mais porções de êxtase e LSD foram apreendidos em 3 residências no bairro do Gonzaga, em Santos. Vitor de Campos e Fábio Marques Xavier, de 20 anos, foram presos em flagrante. Além dos entorpecentes, a polícia encontrou também essa arma de pressão, munições, celulares, notebooks, tubos de lança-perfume e uma balança usada para pesar a droga. Então, se encontrava no interior da residência, não houve qualquer tipo de reação, uma vez que a gente estava com um competente mandado de busca e apreensão, então não houve qualquer resistência à ação policial. O grupo era investigado pela Polícia Civil há 3 meses. Um terceiro suspeito já foi identificado como integrante da quadrilha, mas ainda está foragido. As investigações seguem atrás desse jovem. Os acusados vão responder pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e ficarão presos. São informações que eles forneciam em casas noturnas e também através de um disque droga, podemos chamar assim. As câmeras de monitoramento são importantes aliadas no combate ao crime nas cidades da região. Em Praia Grande, foram quase 800 ocorrências registradas no primeiro bimestre deste ano. 400 prisões em flagrante em 11 anos. São mais de 20 mil ocorrências registradas pelas 1.500 câmeras espalhadas pela cidade. Um trabalho em conjunto entre a Prefeitura e as polícias civil e militar. A central foi criada em 2002, em dezembro de 2002, com o intuito de proteger os próprios municipais. E acabou também fazendo essa parte de segurança nas questões externas das principais ruas, as principais avenidas, e hoje estamos com um balanço de 20 mil ocorrências. No primeiro bimestre desse ano, os números também foram positivos. Foram 756 ocorrências, 43 flagrantes, 45 presos, entre eles 2 menores e 3 armas apreendidas. São diversos tipos de ocorrência, As principais têm sido as ocorrências de roubo de veículo, Invasão de residência, Tentativa de roubo de residência. Cada 2 dias há uma prisão, Com apoio da ação de monitoramento, tanto com a Polícia Militar como com a Polícia Civil e a própria Guarda Municipal.
A meta agora é ampliar a capacidade da central de monitoramento. Atualmente, 47 profissionais trabalham no local. E novas tecnologias, como o sistema de identificação de placa e o sistema de identificação facial. A Secretaria de Saúde de São Vicente confirmou a segunda morte por dengue na cidade. A vítima era uma jovem de 19 anos e morava no bairro Parque das Bandeiras. Ela morreu no dia 25 de março. Até ontem, São Vicente tinha registrado 1.079 casos da doença. Foi a 9ª morte em toda a região desde o início do ano. A seguir, as notícias do esporte. Além da análise da rodada de Orlando José, você vai ficar sabendo como o craque Neymar virou personagem de gibi. Nós voltamos já. Futebol. Santos joga o suficiente e bate Flamengo do Piauí na Vila. A vitória classificou o Peixe para a próxima fase da Copa do Brasil. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 25 minutos, o lateral Galhardo arrisca o chute de fora da área e abre o placar, 1-0. O Peixe definiu a classificação aos 40 minutos. Em uma linda jogada individual, o craque Neymar se livra de vários marcadores e faz um golaço. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Flamengo do Piauí 0. Na próxima fase, o Alvinegro enfrenta o Joinville. A partida não tem data definida. Já pelo Campeonato Paulista, o Santos encerra sua participação na primeira fase. Domingo, às 4h. O Peixe enfrenta a Penapolense na Vila Belmiro. E para falar sobre a vitória do Peixe e a classificação do São Paulo na Libertadores, eu converso com o comentarista esportivo Orlando José. Orlando, boa noite, obrigado por participar mais uma vez conosco. Orlando, me diga uma coisa, eu assisti também a partida ontem, achei um jogo fraco. Agora, o Flamengo do Piauí é melhor do que a gente imaginava ou os críticos é que exageraram dizendo que o time era fraco e aquela coisa toda? Eu fico com a sua primeira opção. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. Irineu, o Flamengo do Piauí não é essa baba que muita gente imaginou. Time disciplinado, né? Jogou direitinho. Tem princípio, meio e fim, tem uma coordenação tática até interessante para os padrões desse futebol brasileiro, que vive muito de primeiro não tomar o gol para no acidente fazer. A verdade é que o Flamengo do Piauí mostrou por que fez os 2 gols lá. Se bem que o Santos, claro, eu acho que baixou um pouco os pneus lá no segundo tempo do Piauí. Eu só não entendi muito bem a estratégia pelo seguinte, o empate classificava o Santos. Exato. E o Flamengo do Piauí veio para jogar atrás, quer dizer, veio naquela expectativa de num contra-ataque de repente fazer um gol, é isso? Porque o Flamengo do Piauí veio com aquela na cabeça do Naviraense, que tomou de 10. Também então eles vêm de lá e vêm, claro, com o pé atrás. E a coordenação tática e motora do time era exatamente tomar cuidado para não tomar o gol. Para não, num acidente de percurso, toma o gol, se arvora. Tanto é que eles tomaram o primeiro gol, que foi um golaço do garoto Galhardo. Golaço. É verdade, a gente tem que falar isso. A gente tem a e imagem o segundo lá. Também foi muito bonito. Da intermediária. Tá passando aí, passando e repassando, e tem que passar e repassar mesmo. A verdade é a seguinte, tomou o gol e não veio para cima para tentar o empate. Manteve o esquema tático. Manteve o esquema tático deles, foi definido do primeiro ao último minuto. O Santos teve mérito, jogou o suficiente, não foi um jogo extraordinário, mas o suficiente para ganhar e passar. Agora, esse gol do Neymar foi a lá Neymar, né? Foi, é o estilo do jogo do Neymar. De repente ele não está se apresentando bem, não está jogando bem, está com alguns problemas na cabeça e tal, mas ele desencanta o craque que ele é, o virtuoso que ele é, e faz um gol maravilhoso desse. Ele saiu fazendo aquele sinal para calar a boca dos críticos. É porque sabe o que é? A torcida do Santos está errando demais, está pegando muito no pé dele. Deixa a vida do cara. Se ele resolver o problema dentro do campo, é o que o finado Paulo Machado de Carvalho falava do Garrincha. Ah, mas ele é um maluco, não sei o quê. Deixa ele resolver o problema dele dentro do campo. Ele resolveu o problema dele dentro do campo, resolve o nosso. E agora, na próxima fase, nós vamos pegar o Joinville. E a crônica, de uma certa forma, também critica muito o Neymar, né? Com essa história de cai-cai, que você joga muito, não sei o quê. Mas o cara joga a bola, marca gol, tá resolvendo, como você falou. Os caras batem muito, né? Batem muito. Isso, principalmente nele. Enquanto bate 2 vezes no outro, bate 10 nele. É complicado, como que eles derrubam o Neymar para não deixar o time andar. Não é assim. Bom, Libertadores, o que muitos acreditavam ser impossível acabou acontecendo, né? Na partida diante do Atlético Mineiro, São Paulo jogando no Morumbi,
venceu o Atlético e dependia do resultado, né, do Arsenal de Sarandi diante do Strongest, e o Arsenal venceu e deu a classificação para o São Paulo. Deu a classificação, uma bela classificação, justíssima, que queimou a língua de todos nós, principalmente do mais otimista torcedor de São Paulo aqui do pedaço, que é o advogado Ariovaldo Moacir Neves, lá do CEP Clube 2004, que me confidenciava dia 16 que não acreditava. Nem ele acreditava. Eu não acredito, vai ser muito difícil, mas o São Paulo jogou redondo, entrou inclusive para abafar o Atlético. Muito mais pela campanha do Atlético. Exatamente, né? Não foi um jogo extraordinário, o São Paulo não jogou para as 1001 noites das 1001 maravilhas, nada disso, mas jogou o suficiente, pegou, desde que a bola começou a rolar, pegou em todos os cantos do campo, matou o Atlético Mineiro e mereceu fartamente o resultado. E até o Ganso jogou muito ontem. Nós temos até algumas imagens, era justamente isso que eu ia perguntar para você, Orlando. Há uma grande expectativa por parte da torcida do São Paulo, obviamente, claro, de que o Ganso volte a jogar o futebol que jogou aqui no Santos. Isso vai ser impossível. Isso ainda não aconteceu, né? Não, e vai ser impossível. Não, você acha que não tem mais... Eu acho que as 3 cirurgias nos 2 joelhos comprometem muito até a cabeça do jogador. Mas ele é um jogador, inclusive, diferenciado. E o São Paulo investiu 24 milhões e 800 mil reais para tirar ele do Santos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas ontem o passe para o segundo gol, que matou o Atlético Mineiro de vez, foi uma jogada do gênio que ele é como jogador de futebol. Bom, coincidentemente, São Paulo e Atlético voltam a se enfrentar agora já na próxima fase da Libertadores. Só que o primeiro jogo de ida é aqui. Porque o Atlético agora o São Paulo joga aqui e depois lá. A segunda é lá. E o que se tem a impressão é o seguinte, o grande favoritismo do Atlético Mineiro, acho que morreu ontem. Porque se o São Paulo entrar com a pegada que entrou ontem, quarta-feira próxima, e fizer o resultado aqui, fica complicado para o Atlético. É o que muita gente dizia, né? Não deixa o São Paulo ressuscitar, vamos dizer assim. Não deixa ele acordar do sono eterno. E tem o seguinte, no próximo jogo ele tem Luiz Fabiano à disposição, tem o Maicon à disposição, são jogadores importantíssimos, e tem o Jadson, que é um jogador que faz uma ligação meio de campo tático fantástica. Que pode fazer a diferença. Pode, muito. Orlando, obrigado mais uma vez e boa noite para você. Boa noite aos amigos do Caderno Regional e vamos torcer para que o Peixe, na segunda fase, contra o Joinville, passe também e já comece, inclusive, a pensar seriamente nas finais do Campeonato Paulista. É isso aí. E o craque Neymar agora vai brilhar nos gibis de Maurício de Souza. Foi lançada hoje em Santos a revista em quadrinhos oficial do jogador. Imprensa em peso praticamente de todo o país para prestigiar Neymar. Mas agora não nos gramados, e sim nas histórias em quadrinhos. O cenário para a divulgação não poderia ser outro, o Santos Futebol Clube. Neymar, o pai e Maurício de Souza juntos falaram sobre a novidade e o homenageado disse que agora que pode brilhar nos quadrinhos é um sonho. Um orgulho não só para ele, mas para a família. Todo mundo sabe a importância que existe na história de quadrinhos. Desde Cebolinha, Mônica, enfim, outros personagens. E tentar fazer parte da seleção de craques, né? Juntamente com o Ronaldinho, com o Pelé. Surgiu, apareceu, brilhou, eu achei que estava ali um futuro personagem, como foi o Pelézinho, como foi o Ronaldinho, e como serão alguns outros campeões do futuro aí, porque eu não parei por aqui não. Nos gibis, Neymar tem 10 anos, com sua própria turma e a participação dos pais, que hoje são os seus mentores. A revista tem 68 páginas, vai ser mensal e deve estar nas bancas no fim do mês. A primeira edição conta a história de um garoto de talento. Esta é a primeira vez que um personagem das histórias em quadrinhos vive na praia. Maurício de Souza disse que o contrato com a família do craque foi fechado em tempo recorde, só 4 dias, e revelou que ele teve sim alguns probleminhas para definir como seria o cabelo do camisa 11. Depois de algumas transformações, mudanças, metamorfoses aí capilares, eu falei para o pai dele, olha, eu vou desenhar desse jeito, e ou ele vai atrás do desenho nosso, ou então ele fica assim como personagem. Felizmente ele está voltando a aparecer de novo com o personagem. E é claro, especulações sobre o futuro do craque não faltaram. O pai dele afirmou categoricamente que Neymar fica assim no Santos até o final do contrato. Mas depois... A gente não sabe. Eu não posso dizer. Eu acho que o Neymar vai ter cumprido uma etapa no país, no Brasil, passado uma Copa do Mundo aqui, jogando para o futebol brasileiro. Eu acho que aí depois que ele tem que pensar, eu como pai, eu acho que ele tem que pensar profissionalmente em ir embora. E escolher algum clube na Europa.
A seguir, a expectativa para mais uma edição da Festa do Índio em Bertioga e a programação especial de Choro em Santos. Nós voltamos já. O projeto do veículo leve sobre trilhos, o VLT, foi debatido ontem em Santos. Detalhes sobre o projeto do veículo leve sobre trilhos foram apresentados na Associação Comercial de Santos. A realização é da MTU. A ideia é que a partir do mês que vem, as obras do VLT já comecem entre as cidades de São Vicente e Santos. Nós terminamos na sexta-feira próxima passada a abertura dos envelopes de preço do lote prioritário 1. Que liga a Ponte de Barreiros até a Conselheiro Neves. Nós estamos aguardando só o prazo legal para que a gente possa fazer a assinatura de contrato e iniciar as obras agora durante o mês de maio. Serão 17 quilômetros que vão ligar a Ponte dos Barreiros até o terminal do Valongo, em Santos? Isso, nós temos aí, são 2 trechos. O trecho prioritário liga o Barreiros até o Porto, próximo ali ao terminal do Concais. E um trecho que liga a Conselheiro Neves, ali na Afonso Pena, até o terminal do Valongo. Serão 22 veículos que vão fazer o transporte de 400 passageiros? Exatamente, já foram comprados os veículos, são 22 veículos com capacidade para 400 passageiros por veículo. A ideia é que por dia sejam transportados quantas pessoas? Nós imaginamos transportar 70 mil passageiros dia no VLT. O sistema todo, que engloba também os ônibus, são de 246 mil passageiros dia. E a ideia é que haja uma integração entre os ônibus? Exatamente. Existe a integração com os ônibus intermunicipais e também com os sistemas municipais, tanto de Santos quanto de São Vicente nesse instante. A partir de quando o VLT começa a funcionar? Nós devemos estar inaugurando ele, a previsão é de junho de 2014. Muito obrigada pela entrevista. Andressa Ramírez para o Caderno Regional. A Festa Nacional do Índio de Bertioga começa amanhã. 80 etnias do país irão participar e, em entrevista ao Caderno Regional, o prefeito Mauro Orlandini falou sobre o evento tradicional na região. Esse ano, sexta, sábado e domingo, terá uma programação intensa, com apresentações, com artesanatos, com a presença de 4 etnias, mais a 5ª etnia, que é a aldeia Rio Silveira, que é o Índio Guarani de Bertioga, que é quem convida as outras etnias do nosso Brasil para que esteja nessa festa, que é uma festa que recebe muitos turistas. O ano passado nós tivemos aí uma média de 5 mil pessoas por dia, e a gente entende que esse número tende a aumentar. Então convido as pessoas da nossa região para que estejam em Bertioga, curtindo com todos nós esse momento tão importante, essa comemoração dos nossos irmãos, os originais do nosso Brasil. A festa vai acontecer na Praça de Eventos, no centro. A abertura oficial será amanhã às 8 da noite. No Forte São João terá exposição de fotos e serão exibidos vários filmes sobre a cultura indígena. A entrada é de graça. 26 obras do artista plástico espanhol Cos Palma estão expostas na Pinacoteca de Santos. Os desenhos foram feitos no computador e depois impressos em telas especiais. 26 obras que expressam os sentimentos e acontecimentos vividos pelo artista plástico espanhol Cos Palma. Cenas que se passaram comigo, cenas que se passaram com pessoas conhecidas, e eu quis, como foram passagens muito fortes, passagens marcantes, eu quis transcrever para telas, porque são os meus ensinamentos de vida e eu quis deixar eles para gerações futuras. Mas o diferencial desses quadros é que eles não foram pintados com tinta e pincel. O artista plástico espanhol escolheu a arte digital. Todo esse material foi produzido no computador e depois impresso numa tela especial. Tem todo o trabalho de pintura, o trabalho de estilo do clássico transferido para um computador.
Justamente por quê? Porque a nossa sociedade ela é uma sociedade informatizada e nós temos uma cultura volátil. Nós vivemos hoje uma sociedade de cultura volátil. Quantas pessoas já não perderam uma foto digital? Quantas pessoas não perderam um arquivo? Mas, quando a partir do momento que essa sociedade começar a fazer arte através do computador, mas uma arte fixa, uma arte catalogável e uma arte colecionável e uma arte que vai permitir uma exposição, você vai garantir a sua informação para sociedades futuras. Por isso que eu escolhi a arte digital. Outro destaque é este biombo de metal, gravado com tiras de couro e taxinhas de latão. A obra é inspirada num castelo da Espanha. Eu venho de uma família de artistas, de ouriveres, que vieram da Espanha em 1964 e trazendo técnicas, já que hoje na arte atual elas são um pouco desconhecidas. E eu tive sorte, então eu não posso falar que eu sou autodidata, eu aprendi, é uma técnica familiar, eu aprendi com eles e vocês estão vendo aqui. A exposição pode ser visitada até o dia 12 de maio na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. O espaço fica aberto de terça a domingo, das 9 às 6 horas da tarde. A entrada é franca. A Pinacoteca Benedito Calixto fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15. No dia 23 de abril é comemorado o Dia Nacional do Choro. A data marca também o aniversário do músico Pixinguinha, o maior compositor do gênero. Em Santos, o ritmo ganhou uma semana especial repleta de atividades. No primeiro evento que comemorou o Dia Nacional e Municipal do Choro, crianças da Escola de Música se apresentaram. O projeto é gerenciado pelo Clube do Choro. Nossa escola está instalada no Mercado Municipal de Santos, né? Ela é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Nós temos aulas segundas e quartas-feiras no período matutino e vespertino. E ministramos lá aulas de violão 7 cordas, violão 6 cordas, cavaquinho, bandolim, flauta doce, transversal e pandeiro, que são os instrumentos básicos de um regional de choro, né? E o que a gente, além do choro, que é o nosso objetivo principal, né, que nós somos do Clube do Choro que mantém a escola, a gente tem essa preocupação com cidadania, com essa criançada que está em situação de risco, né, até para dar uma opção de inserção social, talvez, até como músico, né? Com um estilo inconfundível, o choro é considerado a primeira música popular urbana do Brasil. Foi em meados do século XIX que o gênero foi criado. E mais de 100 anos depois, a música encanta crianças e jovens. O choro realmente é o erudito brasileiro. E realmente é um desafio passar esse estilo para as crianças, mas eles têm uma receptividade assim maravilhosa. Realmente a gente fica encantado com os frutos que a gente colhe desse projeto, desse ensino musical. A programação vai acontecer até a próxima terça-feira. O evento também celebra a data de nascimento de Pixinguinha, considerado um ícone do estilo musical. Pixinguinha já foi dito pelos grandes pesquisadores, eu só vou repetir a palavra deles. É o músico maior brasileiro, é o principal. Ele que deu estética para a música popular brasileira, ele que transforma o choro em estilo musical nas 2 primeiras décadas do século XX, ele é o cara. No sábado, às 10 horas, na Praça dos Andradas, acontece a exibição do curta-metragem Alma Carioca. Em seguida, às 11, tem a apresentação do conjunto Aqui Tem Choro. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, as primeiras notícias chegam nos boletins da Santa Cecília FM. Na TV, às 1h15, tem redação regional. E às 7h30 da noite, no Caderno Regional, eu apresento o resumo das principais notícias da Baixada Santista e espero por você. Uma boa noite, até amanhã. Tchau.